Fala, gente amiga! Estamos aqui começando mais um Esporte 74 e hoje estamos começando num novo formato. O Esporte 74 agora está num novo formato aqui para vocês. Agora nós vamos focar mais no Flamengo, no Malvadão. E vamos falar sobre assuntos pontuais também, né? Tudo aquilo que acontecer que seja relevante de alguma maneira para você, torcedor do Flamengo e de todos os clubes do futebol brasileiro, nós traremos aqui no Esporte 74, bem como vamos continuar falando de Fórmula 1, CBF, seleção do Bahia, enfim, de tudo aquilo que for relevante para você. E nessa nova pegada nós vamos cobrir muita polêmica no Flamengo, muito mercado, desempenho recente e se liga que esse é o Esporte 74. E para começar, nós já vamos começar com a polêmica, né? A polêmica do momento aí no Flamengo, que é o caso Pedro. Isso mesmo, o Flamengo teve altos e baixos intensos no caso Pedro, né? Tudo começou na exclusão do Pedro na lista de relacionados, onde o técnico Felipe Luiz comentou que o Pedro foi o último em tudo no GPS, causando repercussão e indefinição quanto ao futuro do atacante. Porém, antes disso tinha vazado aquela situação, né, do então dirigente, né, de um diretor do clube com o jornalista, que no caso foi o Mauro César Pereira, né? Então teve aquela história toda, o Mauro falou sobre aquilo, o Flamengo então resolveu dizer que era mentira e o Mauro César divulgou os prints guardando apenas a identidade do diretor. Mas a gente sabe, todo mundo sabe quem é o diretor que fala com o Mauro César, que fala com a imprensa, então a gente sabe quem falou que o Pedro era totalmente descartável, que poderia haver uma negociação a qualquer hora com ele. Né? Então, tá aí. Aí o Pedro não participou do jogo contra o São Paulo, a equipe venceu por 2-0, com gols de Luiz Araújo e Wallace Ian. Até aí tudo bem, né? Porque afinal de contas, futebol brasileiro é assim, enquanto você vence, tá tudo massa. Na hora que você empata ou perde, aí a sujeira aparece, sai toda de debaixo do tapete e aparece. Mas enfim, na partida seguinte, contra o Santos, veio a derrota. O Flamengo perdeu por 1-0 num jogo esquisito, onde parecia que os caras foram cultuar o menino Ney, o eterno menino Ney do Santos, que mais uma vez deitou e rolou, literalmente. O cara não podia ninguém encostar que ele caía, e era aquela encenação toda, mas enfim, a gente não tá aqui para analisar a partida do menino Ney, né? O Flamengo sim, nesse jogo, ele protagonizou cenas patéticas que beiraram o ridículo, né? Para parafrasear o nosso técnico Felipe Luiz. No jogo seguinte, diante já de pouca pressão, Pedro volta, né? Um pouco de pressão em cima do Felipe Luiz, né? Porque teve o resultado negativo, Pedro voltou ao banco, ficou lá. No aquecimento, o Plata sentiu um incômodo na coxa. Uns dizem que foi na coxa, outros dizem que foi no joelho. A nota oficial do Flamengo fala em coxa. O fisioterapeuta, durante a transmissão, falou que foi joelho. Mas enfim, o Plata não participa do jogo, né, cortado do jogo, e o Felipe Luiz opta pela entrada do Wallace Ian no lugar dele, deixando o Pedro mais uma vez como última opção no banco, né, porque durante o jogo ainda entrou o Juninho antes do Pedro, então Pedro em última opção no banco. Mas aos 26 minutos do segundo tempo, Pedro entra em campo, e aos 29 marca o gol da vitória, o gol em cima do ex-clube, o gol que decretou a derrota do Fluminense e a vitória do Mengão. Causou um frenesi imenso no Maracanã, né? As arquibancadas tremeram, vibraram, enfim, muita felicidade. O Pedro comemorou muito o gol. Eu sou contra essa história de não comemorar gol e tirar camisa na comemoração do gol. Mas tudo bem, Pedro tirou a camisa, foi lá, beijou o escudo, aquela coisa toda, ele queria mostrar a mensagem que ele trazia, né, falando sobre Jesus. É um rapaz muito religioso e que a gente dá sempre esse apoio a ele. Então, enfim, mas eu sou contra a retirada da camisa, porque os patrocinadores pagam milhões ali para estarem ali e são esses milhões que pagam os salários dos jogadores. Ao final do jogo, o Felipe Luiz ele encerra todas as polêmicas, dizendo que está tudo resolvido entre ele e o atleta. E entre ele, atleta e elenco. Está tudo resolvido e não há mais o que se falar sobre o assunto. Porém,
na entrevista o Pedro desabafou geral, né? O Pedro falou, né, e disse, reafirmou que entre ele e Felipe Luiz e o grupo está tudo ok, só que ele espera uma retratação do diretor que falou que ele estava para jogo, que ele estava para negociação. E aí é esperar para a gente ver o que vai rolar, né? Mas esperamos que a gente tenha aí pelo menos um minuto de paz nesse Flamengo, né? Já que tudo no Flamengo vira uma crise, vira um problema, a gente torce para que essa situação seja resolvida aí, a gente tenha um minuto de paz no Flamengo. Agora nós vamos falar aqui sobre o desempenho ofensivo e as necessidades de reforços do clube, né? Após a derrota para o Santos por 1-0, o Felipe Luiz reconheceu as dificuldades de finalização e disse que faltou coragem para arriscar. O time criou um volume bom de jogadas, mas falhou na hora H, na hora de concluir, na hora de fazer o gol. Fica aí um alerta para a falta de eficácia do ataque rubro-negro. Aí vem a nossa questão, né? A nossa pergunta para que você interaja com a gente, deixa aí nos comentários o que você acha. Qual que é o problema do Flamengo? É falta de pontaria ou falta de um homem-gol? Deixa aí no comentário o que você acha. Se falta ao Flamengo treinamento e pontaria para concluir ao gol e arrematar e machucar o adversário, ou está faltando um homem que fede a gol? Fica aí a polêmica com vocês agora. Deixa no comentário o que vocês acham aí. Qual que é o problema do Flamengo? Reforços no ataque viram prioridade, mas as negociações não avançam ainda. Uma negociação frustrada com o Mikey Johnston reforça esse cenário. Depois da lambança da contratação ou não contratação do Mickey, parece que está tudo certo com o Carrascal, por 12 milhões de euros dividido em 2 vezes. Mas ainda faltam alguns detalhes aí. Uns falam que é a parte da comissão, da intermediação da negociação. Os outros falam que é simplesmente só jogo duro mesmo dos russos. Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E o Saul? Quem é o Saul Níguez, né? O Saul aí, esse espanhol que está vindo para o Flamengo. Ele já jogou com o Felipe Luiz no próprio Atlético de Madrid e também ele já jogou junto com o Jorginho no Chelsea. Então é um cara conhecido aí já de 2 do elenco, deve vir com embasamento e ao que tudo indica, o que a gente vê falar por aí, o cara é diferenciado. É um cara bom de bola. Eu mesmo não conheço, não vou mentir. Nem ele, nem o Carrascal, já ouvi falar do início dele aqui na América do Sul, aquela coisa toda. Mas enfim, eu mesmo não conheço o Saul. Só que falam que ele é um jogador diferenciado e que vem para fazer diferença no futebol brasileiro. Então vamos ver. Ele chega ao Brasil hoje, terça-feira, né? Chega ao Brasil hoje por volta das 17h45 da tarde, né? E já se apresenta, faz exames amanhã e assina contrato de 3 anos e meio com o Flamengo. Vamos ver como que vai ser a apresentação. Quanto aos custos, já o Saul ele vem sem custo nenhum, pois o contrato dele foi rescindido com o Atlético de Madrid e ele vem sem custos para o Flamengo. O que a gente observa é que o Flamengo não se movimenta por atacantes, né, que hoje é o ponto fraco da equipe, né, uma vez que o time não faz gols. E que a gente tem hoje só o Pedro, porque o Juninho não tá vingando. O Bruno Henrique, a meu ver, não é atacante, ele joga de ponta aberto. O Luiz Araújo também é um ponta aberto. Então, eu acho que um atacante aí deveria vir. E ainda tem a história do lateral direito, né? Que o Wesley está aí em negociação, parece que já está tudo fechado com a Roma. Porém, o BAP disse que só negocia ele quando tiver um outro nome já para substituí-lo. Então, vamos ver aí. Agora, aproveitando, vamos falar agora já um pouco sobre o mercado, né? As saídas e lesões, que o Flamengo tá um caso aí de lesões, né? Bom, nessa janela já tivemos a venda do Gerson, né, que foi vendido por 25 milhões de euros ao Zenit da Rússia. O Wesley está tudo acertado entre o jogador e a Roma, e entre o Flamengo e a Roma só falta a oficialização do negócio. O Pulgar sofreu uma fratura no pé e fica cerca de 10 semanas fora, então já fez a cirurgia no Chile e ele já está sendo aguardado, acho que nessa quinta-feira no Rio de Janeiro, para se reapresentar e começar o trabalho de recuperação no Flamengo. O De La Cruz. Bom, De La Cruz é aquele caso, né?
é um cara que está ficando mais tempo fora do que em campo. E nessa temporada vazou até aí recente, de ontem para cá, uma declaração do Runco, né? Eu vou trazer a declaração aqui, mas nem o próprio Runco quis comentar. Bom, o Runco disse que ele tem lesões sérias e irreversíveis nos joelhos, né? E o joelho direito dele tem uma lesão séria e irreversível, o joelho esquerdo sofre por essa sobrecarga devido a essa lesão do joelho direito. E se é irreversível, não tem questão de cirurgia nem nada. Lembrando que o atleta já passou por 3 cirurgias no joelho, 2 no direito, 1 no esquerdo, todas no tempo do River Plate. Mas vamos ver, né? O Flamengo não se pronuncia, diz que não vai se pronunciar sobre o caso. O Runco também disse que não vai se pronunciar, que o Flamengo que deve se pronunciar acerca disso. Então, vamos ver o que dá. Alexandre, ele segue em tratamento, né, do desconforto que ele teve na substituição ainda no jogo contra o Santos, se eu não me engano, né? Ele foi contra o São Paulo, ele foi substituído, entrou o Beijinho, que teve o problema também do corte profundo, que continua em recuperação também, né? O Beijinho, ele deve ficar mais por volta de 30 dias fora, então vamos aguardar. O Danilo que no último jogo sentiu também um desconforto na coxa, fez o exame de imagem e constatou uma lesão média, né, na coxa, então deve ficar aí por volta de um mês fora. Então vamos aguardar também a recuperação do Danilo. E hoje aí surge agora esse problema no Flamengo. O Flamengo não tem zagueiros mais. Só tem a sua dupla titular, só o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Danilo, que sempre atuava ali como zagueiro, vai ficar fora por um mês. Alexandre, que também poderia atuar como zagueiro pela esquerda, está fora também deve ficar fora aí mais algumas semanas. E o cerco se fecha aí na zaga do Flamengo, né? Então, se brincar, daqui a pouco o Flamengo vai ter que contratar até um zagueiro também aí. E a questão do lateral, né? A renovação do Valera, de tanto brincar, falei errado, rapaz. A renovação do Varela continua avançando, mas o clube ainda procura um lateral para substituir na saída do Wesley, né? Então tá aí. Então o Flamengo hoje, a meu ver, ele precisa de um atacante, né, que venha para compor o elenco. Ele precisa de um zagueiro, porque a gente perdeu aí recente Danilo e Alexandre. Vão voltar, vão, mas o Danilo deve estar fora até do jogo pela Libertadores, das oitavas. Então, eu não sei aí, não sei como está a base, se os zagueiros da base suprem essa necessidade, mas enfim, vamos ver aí como que vai se comportar essa situação. Bom, vamos falar agora aqui do Sub-20, né? Sub-20, ó, pau no Bayern. Bayern, não é o Bayern. Então tá aí, né? O Sub-20 fez um amistoso contra o Bayern. Bayern está em Bayer Leverkusen, está em pré-temporada aqui no Brasil, né? Está treinando lá no Ninho do Urubu. E no dia 18 teve esse jogo aí, o Flamengo venceu por 5-1. 5-1. Isso, saudade do véi. 5-1. Foi uma ótima exibição, né, da base. Teve os acréscimos do goleiro, do Matheus Cunha, do Vinha. Também veio jogar e desceu também o Matheus Gonçalves, Lohan, Chola, toda essa turma participou desse jogo aí. E a molecada foi muito bem. Eu dou destaques mais importantes para o Matheus Gonçalves, que jogou muito bem, se entregou, fez gol e tudo. E uma boa participação do Matias Vinha. Vinha desceu também para o Sub-20 para participar desse jogo, para fazer minutagem, né? Readquirir forma, pegar confiança, aquela coisa toda, né? Então tá aí. Nós tivemos esse esquenta aí com o Bayer Leverkusen versus Flamengo. 5-1 para quem disse que o Flamengo ia... Mas enfim, aí. Flamengo brocou. Então, galera, por hoje a gente vai encerrar, né? É isso aí. O Flamengo tá aí no momento de reviravolta agora, né? Depois dessa confusão do caso Pedro, dos vazamentos, dos prints, de tudo isso aí. O Flamengo começa a se remontar aí e vai partir agora para a janela. Tem que contratar, como nós falamos aqui durante o vídeo. Tem que contratar aí pelo menos zagueiro, lateral e atacante. Já que comenta-se aí que tá tudo certo com esses 2 meias.
o Carrascal e o glorioso aqui, como é o Saul. Eu só quero falar Raul, é Saul o nome dele. Tudo certo, aí o Saul já se apresenta, o Carrascal está em vias de liberação lá na Rússia para vir. Então pronto, tá aí. Hoje o Flamengo está no Campeonato Brasileiro em segundo lugar, 3 pontos atrás do Cruzeiro, com um jogo a menos, certo? Um jogo a menos, então a gente ganhando esse jogo a menos, que é justamente contra o Sport, a gente já ultrapassa o Cruzeiro novamente e vamos torcer para no jogo de volta do segundo turno a gente bater o Cruzeiro e seguir adiante. E o Cruzeiro também vai tropeçar um bocado ainda aí. Bom, então, mas enfim, o campeonato tá ali chegando na metade e o Flamengo tá bem. Vamos lá. Falamos aqui também sobre as polêmicas, né, no clube aí, que foi bem movimentado. E amanhã tem Mengão. Amanhã tem Mengão em campo às 21h30 contra o Red Bull lá em Bragança Paulista. E a gente volta amanhã com a escalação e resenha do jogo. Curta, compartilha e deixa o seu comentário aqui com a gente. Valeu, esse é o novo Sport 74 feito para você. Até o próximo. Tchau, tchau.